Agora que sabemos o conceito de energia térmica, vamos aprofundar mais na nossa jornada aprendendo sobre temperatura. Um dos conceitos centrais da termodinâmica é o de temperatura. Temperatura nada mais é que a grandeza que caracteriza o estado térmico de um sistema. O conceito de temperatura, assim como o de força, se origina das nossas percepções sensoriais. Ele se encontra enraizado nas noções de corpo quente ou frio. No entanto, por mais sensível que seja o tato humano, somos incapazes de avaliar essa qualidade de modo preciso. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem uma vasilha com água fria, uma vasilha com água quente. Aqui está escrito água morna, mas vamos supor que a temperatura é ambiente. O que acontece quando a gente pega a mão que está na água fria e passa para a água morna da temperatura ambiente? A gente vai sentir ela quente. E o que acontece quando a gente pega a mão quente, que está na água quente, e passa para a temperatura que está na água que está na temperatura ambiente ou morna? A gente vai sentir ela fria. Esse exemplo, esse experimento, ele serve para mostrar que as nossas percepções elas não são capazes de avaliar a temperatura. Por mais sensível que seja, como foi dito, o tato humano ele não permite avaliar a temperatura de um corpo. Como ideia inicial, podemos dizer que a temperatura é um valor numérico associado a um determinado estado de agitação ou de movimentação das partículas de um corpo, uma em relação às outras. Nessa figura a gente pode observar que quanto maior a temperatura, maior a agitação molecular. Então a gente tem aqui que T3 é maior que T2 e é maior do que T1. Eles estão recebendo, pode estar recebendo até a mesma fonte de calor, porém as temperaturas aqui são diferentes. Como as temperaturas são diferentes, a gente observa os rastros das partículas, indicando que ela tem maior velocidade em T3 do que em T2 do que em T1. Então aqui a gente pode observar que quanto maior a temperatura, maior será a energia térmica ou energia cinética das partículas. Equilíbrio térmico. O conceito de equilíbrio térmico, a gente pode perceber que dois ou mais corpos vão estar em equilíbrio térmico quando não houver mais fluxo líquido de energia entre eles. Ou seja, quando o fluxo líquido de energia entre eles for nulo. Então aqui a gente tem um corpo A e um corpo B. Pela coloração, que o vermelho indica a temperatura maior, a gente percebe que o corpo A tem temperatura maior que o do corpo B. Ao entrar em contato, vai haver um fluxo térmico líquido, um fluxo líquido de energia, vamos colocar assim, ainda não estou querendo definir calor, que vai fluir do corpo A para o corpo B. Tá? Com o passar do tempo, eles vão chegar ao equilíbrio térmico, ou seja, não vai mais ter fluxo de energia de nenhum lado para o outro, porque eles vão estar em condições de igualdade de agitação térmica. Quando isso ocorre, podemos dizer que os corpos possuem a mesma temperatura. Agora vamos pensar o seguinte: se a energia de agitação das moléculas de um corpo está no nível microscópico, ela é imperceptível aos nossos olhos, a pergunta que eu faço é: como podemos avaliar a temperatura de um corpo? Para realizar a medida da temperatura de um corpo, a gente tem que usar um processo indireto, usando um segundo corpo, um segundo objeto, que ao entrar em equilíbrio com o primeiro corpo, a gente consiga mensurar a sua variação de energia interna. Esse segundo corpo, esse objeto, a gente chama de termômetro. Então aqui a gente tem um exemplo de termômetro de mercúrio. Nessa ponta aqui a gente tem o bulbo, um estrangulamento para que por pressão, na área da dilatação, ele consiga fluir. Dentro a gente tem um fluido, como eu disse, nesse caso aqui é o mercúrio. Aqui a gente tem uma escala, essa aqui está graduada em graus Celsius. E um corpo de vidro, para onde contém todo esse equipamento, né? Claro, existem vários tipos de termômetro. Aqui eu tenho um exemplo de um termômetro ambiental. Aqui tem exemplos de termômetros industriais. E o termômetro clínico muito usado, que é igual ao último que nós vimos, que é o de mercúrio, tá? Mas também existem os termômetros bimetálicos, termômetros a laser, termômetro digital, enfim, existe um grande número de termômetros. Antes de encerrar essa aula, eu quero dar um exemplo
Então aqui a gente está no site do PHET, a gente tem aqui uma fonte que vai poder aquecer ou esfriar. Podemos usar azeite, água, tijolo ou ferro. No caso aqui eu vou pegar água. Vamos trabalhar com azeite também, botar azeite e água. Botar um termômetro para cada um. Vamos observar como é que está a energia nessas amostras e vamos sincronizar esses aquecedores aqui. Então observa que eu vou começar a injetar calor, a gente vai ver que a energia vai aumentar as partículas, ó. À medida que eu injeto calor, a energia vai subindo para a água e vai subindo para o azeite, ou seja, é o fluido líquido que a gente falou que passa da fonte de maior temperatura para de menor temperatura. Então observa que a água já está entrando em ebulição, eu vou dar até uma parada aqui. Então, à medida que aumentou a energia, aumentou a agitação térmica das partículas, tanto da água quanto do azeite, e aí a gente pode ver o quê? Um aumento na graduação do termômetro. Então, esse exemplo aqui está servindo para a gente ver que aumenta a energia, aumenta a agitação térmica e, consequentemente, o termômetro eleva-se na escala, né? No caso aqui, um termômetro supondo ser de mercúrio. Vamos fazer o contrário agora. Vamos resfriar a superfície ali da água e do azeite e ver o que vai acontecer com a energia e com o termômetro. Ó. Observa que agora está tendo um fluxo inverso de energia. Está indo da água e do azeite que estão mais quentes para o balde que está com gelo, né? Então, e olha o termômetro. Vai baixando cada vez mais a sua graduação de medida de temperatura. Galera, é isso que tem por hoje. E até a próxima videoaula. Um abraço a todos.